Então, deixa eu começar aqui devagarzinho. Vamos indo devagar, uma unidade nova, muito legal. Vamos embalando aqui aos poucos. Tá? Vou começar do princípiozinho. Né? Unidade 3, subsistema de recrutamento, seleção, remuneração, benefícios. São todos assuntos que eu gosto muito de falar. Eu acho assuntos interessantíssimos. Tá? O que a gente vê nessa unidade? Olha só, o processo de recrutamento e seleção, as fontes de recrutamento, técnicas de seleção, a parte de cargos e salários, administração, planejamento, descrição, avaliação e classificação de cargos e salários, políticas de remuneração estratégica e benefícios. Então, pessoal, cada assunto melhor do que o outro. E aí, eu gosto sempre de, no início, falar para todos, de um modo geral, que essa turma, eu me lembro que uma boa parte são pessoas do curso de administração. Mas tinha alunos de outros cursos, alguns de produção, de área de produção e tal, de algumas outras áreas lá. Tinha um aluno, parece que era da área de contábeis e tal, mas uma boa parte de administração. Então, mas mesmo quem é de outra área, que não é administração, então, esse assunto que a gente vai começar a ver hoje, ele é de extrema importância. Isso é para qualquer profissional. Todo profissional que se preza, ele precisa entender bem de recrutamento, seleção, remuneração, esses assuntos aí, são assuntos importantíssimos para todas as áreas. Sabe por quê, pessoal? Vou explicar uma coisa para ver se alguém querendo entrar. Não, tá certo. Vou explicar uma coisa para vocês, para vocês me verem assim melhor. Antigamente, até um tempo atrás aí, a área de RH, ela era um pouco diferente do que é hoje numa empresa moderna. A área de RH, ela ficava lá restrita lá na sua área para mexer com pessoas. Então, ela que fazia todo o recrutamento, seleção, praticamente que sozinho, o RH que fazia, dava das políticas lá de treinamento, de desenvolvimento de pessoas e tal. Tinha, né, os subsistemas lá, né, parte de remuneração, estratégica, essas coisas. O que aconteceu? De alguns anos para cá, isso sofreu uma pequena mudança. Esse departamento de RH, ele vem evoluindo. Muita gente está falando hoje a gestão de pessoas. Dos anos 90 para cá, houve uma mudança muito significativa na estrutura organizacional das empresas. E o Departamento de Recursos Humanos, ele ganhou um papel mais importante, passou, né, isso, gente, em administrações mais modernas, né? Grandes empresas aí que já estão se modernizando, se adequando às novidades do mercado aí. O RH, ele vem tendo uma importância muito grande, porque as empresas entenderam que as pessoas são a coisa mais importante que a organização tem. Então, precisa ser muito bem selecionados, funcionários, precisam ser muito bem treinados. Né? Então, essas políticas de cargos e salários, políticas de sistema de remuneração, isso faz parte da estratégia mesmo da empresa. O RH passou a fazer parte do planejamento estratégico da empresa. Tanta importância que isso passou a ter, né, para cuidar melhor das pessoas, das organizações e tal, e com isso também houve uma outra mudança no outro sentido. Essa gestão de pessoas modernas, ela passou também a funcionar num sistema de consultoria interna. Como assim consultoria interna? Porque o que as empresas pensaram? Não é? E é uma coisa bem lógica, né? Não é difícil disso entrar na sua cabeça. Por exemplo, lá, tem o setor financeiro. O setor financeiro tem um gerente financeiro. Que um cara foi preparado para ser gerente financeiro. Normalmente é um administrador de empresa, um cara da área de economia, alguma coisa assim, fez especializações na área financeira, o cara fez finanças corporativas e tal, fez suas especializações na área financeira, se desenvolveu na área financeira, né? É um excelente gerente financeiro, só que ele também
é um gestor de pessoas. Ele toma conta de outras 15 pessoas abaixo dele. Então, ele também é um gestor de pessoas, então ele também precisa entender muito de recursos humanos. No setor de marketing, a mesma coisa. O gerente de marketing lá é um cara que se formou ou em marketing ou administração de empresa, foi fazer um MBA em marketing estratégico, em gestão estratégica de negócio, se especializou profundamente em marketing, foi promovido a gerente de marketing da empresa, mas abaixo dele tem lá 10, 15 pessoas, sei lá quantas lá, e que ele toma conta. Então, ele também é um gestor de pessoas. Então, o RH, o setor de gestão de pessoas hoje, ele também passou a funcionar como uma consultoria para esses outros gestores. Tá? Tem um termo no inglês, chamado business partner, parceiro de negócio. Né? É uma consultoria interna. Então, o RH ele dá consultoria para cada um dos gerentes, para que cada um dos gerentes saiba como cuidar dos seus recursos humanos. E, então, hoje, tudo na empresa está meio que envolvido o RH com o gestor da área. Então, no momento de recrutamento e seleção, por exemplo, né, o RH ele fica incumbido de iniciar o processo seletivo, mas ele faz o planejamento juntamente com o gestor da área. Então, o RH vai levantar com o gestor da área as competências que aquelas pessoas precisam, o perfil daquela vaga, os requisitos daquele cargo lá, as competências que a pessoa precisa ter. O RH levanta isso junto com o gestor da área, inicia o processo seletivo e vai fazendo as primeiras etapas que a gente vai ver aí, as primeiras etapas do processo seletivo, mas na hora que chega no final lá do funil, que sobra, por exemplo, lá 10 candidatos finais, né? 10 candidatos para as 2 vagas que a empresa está oferecendo, por exemplo, lá para a área financeira, o RH envolve o gestor da área financeira, para ele também participar da fase final do processo seletivo. Porque é ele que vai trabalhar com aquelas pessoas. O RH faz uma parte do processo, no final, o gestor da área vai participar daquilo, porque ele é o mais interessado. E o peso até da escolha, o peso maior é dele. Ele vai ouvir o RH, eles vão procurar tomar essa decisão mais em conjunto. O RH vai poder falar para o gestor da área tudo que ele achou de cada candidato. E depois que eles finalizam essas entrevistas finais, os candidatos saem, o gerente da área vai trocar uma ideia com as meninas do RH, ver o que eles acharam de cada candidato. Então, o gestor lá da área, ele também precisa ter um conhecimento muito bom de recrutamento e seleção também, né? E todas essas outras áreas aí do RH, cada profissional da sua área precisa se desenvolver em recursos humanos, tá? Então, isso é muito importante vocês entenderem isso, porque senão, estou falando que senão vocês, né, muito aluno fica, por que eu estou vendo essa matéria, recrutamento, isso não vai ser lá muito bem minha praia, eu quero mexer com finanças. Beleza, você vai mexer com finanças, mas você também vai precisar mexer com pessoas. Você quer crescer na vida? Quanto mais você cresce lá dentro da empresa, mais pessoas você tem abaixo de você para você comandar. Mais você precisa entender de recursos humanos. Então, essa matéria, recursos humanos, ela é fundamental na vida de todos vocês. Tá? Então, vamos lá. De onde eu tirei a matéria que a gente vai ver aqui? Tem 2 livros aí, ó. Inicialmente, de Chiavenato, um outro do Jean-Pierre Marras. Esse Chiavenato eu já falei muito desse livro. Tem o do Jean-Pierre Marras aqui também, que é muito bom também, um livro muito conceituado, Administração de Recursos Humanos. E mais, tem o outro do Chiavenato, fantástico também, que ele é específico desse assunto que a gente vai ver hoje, recrutamento e seleção. Olha como é que chama o livro. Planejamento, recrutamento e seleção de pessoas. Né?
Aquele outro livro, deixa eu voltar aqui um pouquinho, ó. Esse outro livro do Chiavenato, esse aqui, é um livro grandão, grossão, completo, que fala tudo sobre gestão de pessoas. Ele fala de recrutamento e seleção, fala de treinamento e desenvolvimento, fala de avaliação de desempenho, fala de remuneração, cargos e salários e remuneração. Ele tem um capítulo destinado para cada assunto dentro da área de recursos humanos. Já esse outro livro do Chiavenato aqui, ele só trata de recrutamento e seleção de pessoas. É muito bom, tá? Então, se um dia você... tem outros aqui também bons, ó, esse do Pontes, Benedito Rodrigues Pontes, ó, Planejamento, Recrutamento e Seleção de Pessoal. Mesmo nome do outro livro do Chiavenato. E tem um outro também fantástico também, Atração e Seleção de Pessoas, da FGV. Muito bacana também, muito legal. Então, esses livros aqui, eles são livros menores e específicos, mais fáceis de você ler. Deixa eu ver se tem alguém aqui pedindo para entrar. Pode estar liberado para entrar. Sou o Lucas. Né? Qual a diferença? Esse livro aqui do Chiavenato, só para você conhecer melhor, é um livro que é uma bíblia, né? Ó, é um livrão grosso. Então, não é um livrinho que você vai comprar e ler ele assim numa semaninha, numa sentada. É um livro, e é caro, né? 200 e tantos reais, 200 e poucos reais custa um livro desse aqui. Mas ele é completo, é muito, 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 muito bom. Tá? Esses outros aí, cadê o outro do Chiavenato? Atração, tem mais um outro do Chiavenato. Aqui, ó. Ó, esse outro do Chiavenato, ó, observa, são livros mais finos, ó, bem mais fininho. Né? Mais baratinho também. Com certeza ele é bem mais em conta. É só do assunto recrutamento e seleção. Esse outro da FGV, livrinho também, ó, fininho, facinho de ler. E esses aqui da FGV são bem mais em conta, né? Procura lá na livraria da FGV, lá você vai encontrar R$30, por aí, sei lá, mais ou menos aí nessa faixa aí. Então, eu gosto sempre de mostrar, né, para o aluno futuramente se interessar pelo assunto, for trabalhar numa empresa e ele for realmente participar desses processos seletivos, então quiser se inteirar mais sobre esse assunto específico, não precisa dele comprar aquele livrão do Chiavenato, que custa caríssimo, né, e fala de tudo. Aí ele compra um livro mais específico. Então, tem ali as dicas aqui para vocês, tá? Todos os livros aqui são muito bons, muito aconselháveis, tá? Então, vamos lá, então. Vamos iniciar agora o assunto propriamente dito, depois dessa pequena introdução aí. Vamos pegar primeiro de tudo um conceito aqui de recrutamento que vem realmente ser. Nós vimos um conceito ali inicial na capa do livro da FGV, o título do livro da FGV é Atração e Seleção de Pessoas. Então, pessoal, a nossa matéria aqui é recrutamento e seleção. Então, tem na verdade, três conceitos que eu vou passar uma diferenciação para você, para que você entenda isso muito bem. O conceito de atração, recrutamento e seleção, eles são um pouquinho diferentes. Tem muita gente que acha que é uma coisa só. Recrutamento e seleção, que é uma coisa só, e na verdade não é. São processos distintos. Tá? Então, vamos ler o conceito de recrutamento e depois eu vou mostrar para vocês esse conceito da atração, do recrutamento e da seleção, para que isso fique claro na sua cabeça. Olha lá, ó, o recrutamento corresponde ao processo pelo qual a organização atrai candidatos no mercado de recursos humanos para abastecer o seu processo seletivo. Recrutamento, então, nós estamos aqui falando de atrair candidatos, conseguir candidatos para abastecer o processo seletivo. Na verdade, isso é um conceito tirado lá do livro do Chiavenato, né? Na verdade, o recrutamento funciona como um processo de comunicação. A organização divulga e oferece oportunidades de trabalho ao mercado de recursos humanos. Então, a organização, hoje, as organizações modernas, até uma coisa, sabe, que eu gosto de esclarecer para
os alunos, que tem muita gente que, de repente, não sabe e não conhece esses conceitos direito. As empresas modernas hoje, ela passa o tempo todo divulgando a sua marca, se mostrando no mercado para atrair candidatos. É um processo de comunicação. E a empresa, hoje, ela não espera abrir vaga para comunicar com o mercado, não. Ela está sempre se mostrando, sempre se... A gente vai ver as fontes de recrutamento mais para frente, né? Como que a empresa divulga, quais as ferramentas que ela tem para divulgar a sua marca, a gente vai ver. Mas a gente vai ver que ela passa o ano inteiro, ela não espera hoje mais abrir vaga para ir ao mercado buscar profissionais, não. A gente vai ver no texto daqui a pouco que esse processo hoje é um processo mais uma captação de pessoas. Aquele livro do Pontes, aquele do meio ali, ó, Benedito Rodrigues Pontes, tem um capítulo daquele livro que ele fala assim, ó, captação de pessoas. Como a empresa hoje tenta captar clientes para si, ela também tenta captar bons funcionários. Né? A empresa não descobriu que os funcionários não são a coisa mais importante que a organização tem, então tem que ter bons funcionários, não é ter funcionários mais ou menos, não. As empresas modernas hoje querem os melhores profissionais do mercado. Para isso, ela tem que tomar ações para atrair essas pessoas. Olha, o recrutamento, tal como ocorre com o processo de comunicação, é um processo de duas mãos. Comunica e divulga oportunidades de emprego, ao mesmo tempo que atrai os candidatos para o processo seletivo. Se o recrutador apenas comunica e divulga, não atinge seus objetivos básicos. Um fundamental é que atraia e traga bons candidatos para serem selecionados. Não basta simplesmente atrair candidatos de qualquer jeito, não. Precisa atrair os melhores candidatos que existem no mercado. Nós vamos falar muito sobre isso ainda. Olha lá, ó, o recrutamento como captação... Ah, lá, não falei para você, no livro do Pontes, ó, agora que eu lembrei, isso aqui tirado do livro do Pontes. O que o Pontes fala, ó? É uma captação ativa de pessoas. O recrutamento hoje deve ser encarado pela empresa como uma campanha de marketing para atrair pessoas qualificadas. Olha que bacana, né? Depois que você lê e entende, você pensa assim, mas isso é lógico, é assim mesmo. Só que para muita gente não tem isso na cabeça, não. O recrutamento hoje, o que o cara está falando, é como se fosse uma campanha de marketing. A empresa, quando cria um produto, né, criou um produto novo, vai pôr à venda, ela não faz a campanha de marketing para atrair compradores para o produto. Quando ela vai anunciar uma vaga, é como se ela fizesse uma campanha de marketing para atrair pessoas qualificadas. Porque não adianta atrair pessoas mais ou menos, não. A empresa precisa dos melhores profissionais. Como que ela vai atrair os melhores profissionais? Comunicando suas vagas de uma forma mais estratégica, né? Mais efetiva. A gente vai ver já isso. Toda empresa tem seus pontos positivos e cabe ao recrutador ressaltá-los, de modo que ela passe a ser reconhecida por sua imagem positiva. Olha que coisa bacana. Sabe o que eu vi? O ano passado, uma menina de uma turma, até de recrutamento e seleção, mandou para a gente no grupo nosso lá, que eu achei bacana, uma coisa que ela viu no LinkedIn. Olha o que a menina viu no LinkedIn e compartilhou no grupo lá. Que eu confesso que eu não tinha visto ainda uma empresa fazer isso. Uma empresa estava com uma vaga, foi anunciar a sua vaga, aí ela anunciou a vaga lá, né? E ressaltando o que a empresa oferecia. Então, eu não lembro exatamente para que era a vaga lá, só que ela anunciou, né? Vaga, empresa está abrindo processo seletivo para vagas na área tal. Empresa oferece, aí vem oferecendo salário, tanto, participação no lucro, vale alimentação de tantos reais por dia, vale transporte, ajuda de custo.
Frutas 2 vezes por semana. Olha o que a empresa anunciou. Frutas 2 vezes por semana. Aí a menina mandou isso no grupo, teve umas alunos que ficaram até meio rindo, né? Achando assim, meio que debochou. Gente, que negócio, né? Empresa anunciando a vaga, falando que oferece frutas 2 vezes por semana. Eu falei, gente, nada disso. Eu achei super bacana, super legal. Sabe por quê? Para mim, me deu uma impressão super positiva da empresa. Uma empresa que se preocupa em 2 vezes por semana oferecer, lógico, tem que, mas o que a empresa está querendo falar com frutas 2 vezes por semana? Ela deve fazer 2 vezes na semana um banquete lá de frutas variadas para os profissionais comerem à vontade lá, ué. Os horários de lanche, né? Uma mesa farta com frutas. O que a empresa está se preocupando? Olha que coisa interessante. Preocupando com a alimentação do funcionário, com a saúde do funcionário, investindo na saúde do funcionário. Gente, todos nós sabemos, se você não sabe, deveria saber a importância que as frutas têm no nosso organismo, na nossa saúde. Nós somos o que nós comemos, né? Quer viver uma vida saudável, quer viver uma vida longa, quer evitar problema de saúde na sua vida, é só comer se alimentar com o que a natureza lhe dá. Por que a gente hoje tem tanto problema de saúde na nossa vida? Tem nego aí que vive comendo só sanduíche de McDonald's com batata frita e Coca-Cola e besteira, e salgadinho, Ruffles e coxinha com Coca-Cola. O nosso organismo, ele não é hora de dar aula sobre alimentação, não, mas faz parte, né? Se você for pensar um pouquinho com a sua inteligência, o nosso organismo foi feito para se alimentar com o que dá na natureza, né? O que a natureza nos dá? Frutas, legumes, verduras. Nosso organismo foi feito para isso, né? E aí a empresa está se preocupando, gente, com isso. Olha que coisa bacana. Quando eu vi isso, achei muito legal uma empresa se preocupar em dar frutas 2 vezes por semana. Então, aqui, o que o autor está falando, todos os seus pontos positivos, se você está anunciando a sua vaga, tem que ressaltar. Porque a pessoa do lado de lá que vê, fala, nossa, olha, a empresa está oferecendo vale transporte de tanto, vale alimentação de tanto, não oferece frutas 2 vezes por semana, ó, tem isso, tem aquilo. Nossa, então deixa eu mandar meu currículo para lá. É exatamente como uma campanha de marketing. Você tem que ressaltar seus pontos positivos para atrair os melhores candidatos. Olha lá, uma empresa terá maior facilidade no recrutamento externo, quanto melhor for sua imagem perante a sociedade. Por isso que as empresas hoje, gente, elas têm uma preocupação muito grande com a sua imagem. Elas quando investem pesado na sua imagem, quando você estuda marca, lá no marketing, imagem da marca, você estuda os benefícios que a marca traz para a empresa. Não é só para vender produto, não. Uma marca forte, ela traz uma série de benefícios. Um deles, além de ajudar a vender os produtos, mas um benefício é esse, atrair os melhores profissionais. Véio. A pessoa, quando vê uma marca que é bem conceituada, vê uma empresa, a empresa está sendo bem falada no mercado, o cara pensa, nossa, eu vou mandar um currículo meu para essa empresa. Né? Atrai a atenção de candidatos melhores. Então, essa imagem, aliada à remuneração oferecida, oportunidade de carreira, segurança, etc., levará a empresa a ter maior facilidade na disputa pelos melhores profissionais no mercado de trabalho. Então, por isso é importantíssimo a empresa, né? Por isso que a gente estuda, quando a gente estuda recursos humanos, né? A gente depois vai ver outras, a gente vai falar sobre cargos e salários, remuneração estratégica nessa mesma unidade. Por isso é que é muito importante a empresa ter todos esses planejamentos muito bem feitos, porque tudo isso soma-se, né, à imagem da empresa no mercado. Você está sabendo que a empresa tem uma política de carreiras, uma empresa que oferece uma segurança maior no trabalho, não há muita rotatividade. Imagina aquelas empresas que você vê que os funcionários entram, daqui a pouco saem, entram, daqui a pouco saem. Aí você também fala, eu nem vou mandar meu currículo para lá, as pessoas vão lá para essa empresa, não fica 3, 4 meses, já está saindo. Então, quando a empresa oferece uma estabilidade de emprego, uma possibilidade de crescimento na carreira lá dentro,
uma remuneração melhor, com benefícios. Remuneração não é só o salário, não. A gente vai ver outros benefícios que você pode colocar junto ao seu salário, incorporando ao seu salário, para que atraia, porque a pessoa veja e fala, nossa, que empresa bacana, eu ouço falar bem dessa empresa, eu fiquei sabendo que ela tem uma remuneração muito boa, né? Eu fiquei sabendo que a rotatividade lá é muito baixa, as pessoas costumam entrar e ficar muito tempo lá na empresa. Agora eu estou vendo, ela oferece isso, ela oferece aquilo. Né? Uma empresa com uma reputação, bom, vou mandar meu currículo para lá. Para isso que você tem que ter todas essas políticas muito bem desenvolvidas para atrair os melhores profissionais. Nossa, professor, eu não tinha pensado desse jeito. Por isso é que é importante ler esses bons livros, né? Tudo isso, texto tirado, copiado de livros aí, olha, o que esses autores falam. Coisas que a gente, quando lê, você para e vê, nossa, realmente, isso faz todo sentido. E é uma coisa tão óbvia, mas se você não estudar isso e você abrir uma empresa para você, de repente você não vai se preocupar com isso. Não é uma coisa que é tão óbvia, mas muitos empresários aí não se antenaram para isso ainda. Então, olha lá, ó, Pontes continuando, ó. Ainda falando de captação ativa de pessoas, é necessário que a empresa desperte nos profissionais o interesse em candidatar-se às vagas da sua empresa. Assim, o recrutamento não é mais uma atividade passiva, de ficar esperando na empresa os candidatos, mas sim uma atividade muito ativa, de atrair e despertar interesse de possíveis candidatos às nossas vagas, às vagas da sua empresa. Somente poderemos realizar uma boa seleção caso tenhamos bons candidatos. Assim, o sucesso da seleção depende do sucesso do recrutamento. Tá vendo? Para você poder selecionar os melhores candidatos, você precisa recrutar os melhores candidatos. Está aparecendo um negocinho aqui para mim. Precisa recrutar os melhores candidatos. Então, antes, agora eu vou passar para o assunto em recrutamento interno e recrutamento externo. Mas antes, gente, deixa eu mostrar para você. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu dar uma respirada aqui. Mostrar para vocês um esqueminha que eu tinha feito até para uma turma de RH por competência, uma turma de bom sucesso. Eu fiz para eles um esqueminha que eu achei tão bacana, eu até salvei, porque eu pensei, quando eu for falar com o pessoal de gestão de RH lá de Campo Grande, de CG2, aí eu vou aproveitar esse negócio aqui para mostrar para eles. Agora, deixa eu ver aqui aonde está. Deixa eu ver aqui, só um minutinho, pessoal. Deixa eu achar esse negocinho aqui, que ele é bem bacana, um esquema que eu fiz aqui. Quer ver aqui, ó? Esquema simulando as etapas, ó. Que bacana, professor, o senhor achou? Sim, achei. Olha só. Olha que esqueminha legalzinho que eu fiz. Ó. Eu falei para vocês que existem 3 conceitos: atração, recrutamento e seleção. Como é que isso funciona, então? Nada melhor para você entender um processozinho desse, a gente dando números, mostrando meio que na prática como que essa coisa funciona, tá? É até bom que aqui a gente já vai matando outros assuntos que a gente vai ver lá na frente, de fontes de recrutamento. Ó, o que eu fiz aqui? Imagina, qual a diferença de recrutamento e seleção, em primeiro lugar? Imagine, pessoal, imagine que você, do recrutamento de uma empresa, recrutamento e seleção de uma empresa, a empresa anunciou suas vagas, você fez um anúncio de vagas, está buscando currículos para fazer o processo seletivo, e aí, pessoal, vocês fizeram, né, estão fazendo o recrutamento, e recrutamento e seleção são coisas distintas. Recrutamento, como o próprio nome já diz, recrutar candidatos. Depois que recrutou, vamos selecionar quem são os melhores que vão ocupar as vagas. Então, você fez o recrutamento, anunciou as vagas,
E com esse anúncio que você fez, você recebeu, você do RH, o RH recebeu 1.200 currículos. Nossa, professor, isso tudo? Mas é daí para cima, tá? Uma grande empresa aí, ó, quando anuncia vagas aí no mercado aí, e eu já vi empresa e recebem 2.000, 3.000 currículos, tá? Hoje, existem duas coisas, tá? Existem duas coisas. Hoje você tem uns sistemas de recrutamento online. Muitas empresas hoje, grandes, que têm condições, estão adotando esse tipo de sistema. Que a gente vai falar sobre isso mais especificamente, a gente vai perder um tempinho lá na frente falando de recrutamento online, tá? Às vezes aqui agora te mostrar uma pequena diferença, porque imagina antes das empresas, como elas recrutavam antes de existirem esses recrutamentos online, esses sites. Você já viu, você já deve ter visto, né? A empresa anuncia a vaga, mas aí ela manda você ir lá no site dela e fazer um cadastro lá no site. Tá? Isso é o recrutamento online. Vamos deixar para falar sobre isso daqui a pouquinho. Vamos pegar um sistema tradicional, como era feito antigamente pelas empresas, e hoje ainda empresas menores que ainda não têm recrutamento online, como é que elas fazem? Um sistema mais manual, né? As empresas que ainda não têm o recrutamento online, ela anuncia a vaga, aí recebe lá 1.200 currículos. O que vai acontecer com esses 1.200 currículos? A empresa, vamos supor que ela tenha 4 vagas, um exemplo, tá? Vamos supor que seja 4 vagas para a área financeira, um exemplo. Então, o RH, se tiver feito a coisa da forma certa, como é que ela fez para anunciar essas vagas? Ela primeiro, o RH conversou com o gerente financeiro, com o gestor da área, que está precisando das 4 pessoas lá. Quais as qualificações essas pessoas precisam ter? Quais os requisitos básicos? Quais as competências que essas pessoas precisam ter? Qual o nível de formação? Precisa ter curso superior? Pode estar fazendo faculdade? Pode ser só com ensino médio? Uma série de requisitos. Vai fazer um planejamento disso, tá? Vai anunciar a vaga, vai anunciar, ó, nós precisamos de pessoas que vão pegar um exemplo, né, que estejam cursando a partir do 5º período de faculdade ou de administração ou contabilidade ou economia, por exemplo, que é para a área financeira, 5º período, a partir do 5º período, precisa de ter conhecimentos de matemática financeira, precisa ter conhecimentos de análise de investimento, precisa ter conhecimento avançado de Excel e mais alguma coisa, e anunciar a vaga. Não quer dizer, gente, que as 1.200 currículos que vão aparecer, não quer dizer que todos eles estão aptos às vagas, não. Não são os 1.200 que preenchem aquelas vagas lá. Porque você sabe como é que funciona. Quantas pessoas não veem e falam, eu estou só no 2º período. Lá está falando que tem que ser a partir do 5º. Mas eu vou mandar meu currículo mesmo assim, quem sabe? Então, a empresa anunciou que tem que estar a partir do 5º período. O cara mandou um currículo que está no 2º. O cara não tem Excel avançado. Ele tem só um Excel básico. Mas ele fala, vou mandar mesmo assim. Quem sabe dá certo, né? Então, desses 1.200 currículos, gente, você pode ter certeza que uma grande maioria não preenchem os requisitos das vagas. Então, o RH vai ter um trabalho pesado, que é pesado, é chato. Aquelas assistentes de RH vai fazer, que é chamada triagem de currículos. Vão pegar currículo por currículo. Se não tem um sistema online, é na mão, manual. Vai pegar currículo por currículo para ver. Não, esse aqui está no 2º período, não serve. Vai separar. Esse cara aqui tem só conhecimento básico de Excel, também não serve, vai separar. O cara não tem conhecimento de matemática financeira, vai separar. Esse cara está fazendo faculdade de marketing, não serve, vai separar. Vai separando, e vai selecionar, vai fazer uma primeira triagem. E aí, gente, eu dei aqui um número que é assim, é fictício, mas é mais ou menos assim que funciona. A empresa recebeu 1.200 currículos, separou um monte que estava fora dos requisitos da vaga e selecionou 150 currículos. Esses 150
Todos eles, o cara está, a partir do 5º período, ou já formado em administração de empresa, ou outra faculdade afim, né? O cara tem conhecimento de matemática financeira, o cara tem conhecimento de Excel, né? Tem todos os requisitos que a empresa precisa. 150 currículos. Também, gente, aí você separou, isso você fez uma primeira triagem, separou 150 currículos. Não quer dizer também que os 150 currículos preenchem 100% a vaga, não. Sabe por quê? Analisando o currículo, você analisou se preenche os requisitos técnicos. Você olhou a parte técnica. E a parte comportamental? Não é? Porque aí a empresa quer que eu seja um camarada que tenha um espírito de trabalho em equipe, tem que ser uma pessoa que saiba, que tem uma boa comunicação. Aí tem outros requisitos, que pelo currículo você não consegue identificar. Só fazendo uma entrevista, ou pelo menos uma entrevista por telefone, ou por isso que hoje muitas empresas adotam, pedem para você mandar um vídeo currículo, não sei se vocês já viram, eu acredito que muitos de vocês já viram. Por que muita empresa está pedindo? Manda um vídeo currículo. E hoje já tem a videoconferência, né? A empresa vai marcar uma videoconferência com o cara, faz uma entrevista por videoconferência. É para tentar identificar os aspectos comportamentais da pessoa. Então, vamos devagarzinho, ó. Antigamente, não existia essas ferramentas tecnológicas de videoconferência, videocurrículo, né? Celulares que faziam vídeos bem feitos. Ninguém tinha recurso para fazer um videocurrículo, antigamente, até alguns anos atrás. Então, alguns anos atrás, o RH ia pegar esses 150 currículos e chamar os 150 candidatos lá na empresa para fazer uma entrevista mais rápida. Aí, era uma entrevista, porque 150 pessoas, você não vai fazer uma entrevista aprofundada, porque tem esses 150 candidatos aqui, muitos deles, quando você inicia a entrevista, você já percebe que o camarada não atende aos requisitos da vaga no aspecto comportamental. O cara vai para a entrevista com a roupa toda esculhambada, com a barba sem fazer, o cara não se expressa bem. De cara você já percebe. Né? Aí vem a questão da apresentação do candidato. Quando eu digo, gente, a apresentação do candidato, por favor, não confundem com, se o candidato é bonito, se é feio. Não é beleza. A apresentação que eu falo, né? Olha, por exemplo, aqui, ó, eu estou na minha casa dando aula para vocês, estou aqui de terno e gravata, sou feio para danar. Olha aqui, estou aqui de terno e gravata, de crachá, dando uma aula para vocês aí, olha, né, o nível de apresentação. Então, não é a beleza, é como o candidato se apresenta. Aí você chama o candidato para uma primeira entrevista, o cara vai de bermuda e chinelo, mas acabou. Então, é uma primeira entrevista, o cara já começa a entrevista já falando gíria. Então, também já é... Então, é uma entrevista rápida, que você não vai se aprofundar nas questões técnicas, os conhecimentos do candidato. É primeiro para eliminar aqueles que não atendem realmente a vaga, na parte da apresentação, da comunicação, essas questões subjetivas que você não percebe pelo currículo. E essas primeiras questões comportamentais, hoje a empresa manda o cara mandar um vídeo currículo ou faz uma videoconferência, ela tem essa possibilidade, que aí é muito bom, que economiza, né? Não precisa do candidato perder dinheiro para ir lá na empresa, passar de ida e volta, para chegar lá, fazer uma entrevista rápida e já ser descartado. Então, essas ferramentas tecnológicas hoje, elas ajudam nisso também. Aí, o que acontece? A empresa aqui, ela faz uma primeira triagem e separa 150 currículos, que ela detectou que os currículos atendem os requisitos técnicos. Aí vai fazer uma triagem, vai fazer uma entrevista rápida, ou uma videoconferência, uma videochamada, ou pedir esses 150 candidatos que encaminhem um vídeo currículo, que aí o pessoal do RH vai poder ver o candidato, ver a parte comportamental, ver a apresentação do candidato, ver como é que esse candidato se comunica,
Aí ela já separa um monte que já vai estar fora, aqueles que falam gíria, que se apresentam mal e tal, e vai separar. Aqui, gente, esses números não tem que ser esses números, não, tá? Eu estou pondo, assim, mais ou menos uma média. 60, 70 candidatos, fez uma primeira triagem, aí são 60 candidatos que agora eles atendem nessa parte comportamental também. Aí você, vai fazer uma nova triagem e desses 60 candidatos, aí você vai tentar dar mais uma filtrada, você vai filtrando, vai fazer uma terceira triagem, mais um filtro, que aí você já pode fazer uma aqui, chama esses 60 candidatos, aplica um teste de matemática financeira, um teste de conhecimento de Excel, papapá, que aí você já seleciona daqueles 1.200 candidatos que apareceu, você seleciona 24 candidatos, que aí são 24 bons candidatos que atendem. Aí, esses 24 candidatos agora vão para o processo de seleção. Então, aí, olha para você ver a diferença. Que você recrutou, fez uma triagem, as triagens iniciais, e separou 24 candidatos para entrar realmente na fase final do processo seletivo. Aí você vai aplicar dinâmicas de grupo, aí você vai aplicar testes realmente para identificar o nível realmente que o candidato entende daqueles requisitos básicos que a empresa precisa. Aí o RH já vai aplicar dinâmicas de grupo para também já ver como é que esse cara trabalha em equipe, quais deles tem mais capacidade de liderança. Quando você faz essas dinâmicas de grupo, aí o RH observa essa questão também da liderança, do trabalho em equipe, né, do candidato, a capacidade dele de ajudar aos outros candidatos ali, né? Você consegue separar aqueles que já são, né, que não atendem determinados requisitos que a vaga exige. E aí, daqueles 24, você filtra novamente, separa 12, que aí sim, são os 12 candidatos finalistas. Aí você já espera, até nessa fase aqui, que esses 12 candidatos aí, gente, qualquer um deles ali atendem o que a empresa precisa. Mas aí você quer os 4 melhores. Os 4 melhores. Aí nessa fase aqui, o RH chama o gestor da área. Vai chamar o gerente financeiro lá. Gerente financeiro, hoje eu tenho aqui o processo seletivo final, a fase final. Estou com 12 candidatos. O senhor poderia participar com a gente? Sim. Vamos embora. Aí vai sentar o pessoal do RH com o gerente financeiro, 12 candidatos finalistas. Aí a menina do RH vai dar as dinâmicas, vai fazer as entrevistas, o gerente do financeiro também pode fazer perguntas para o candidato para conhecer cada um melhor, vão aplicar as dinâmicas de grupo, né? Vão fazer lá os processos, tal, observar tudo. As meninas lá do RH, o pessoal do RH, estou falando meninos do RH, pode ter homens também, mas a gente vê muito, né? Muita mulher no RH, mas tem homens também. Vão anotar tudo, desde o princípio elas vão estar anotando tudo, né, desses candidatos lá, fazem todos os processos, com o gestor participando dessa fase final, terminou essa fase final com os 12 candidatos, dispensam os candidatos, aí o gestor da área, em conjunto com o RH, vão chegar a um consenso daqueles 12, quais são os 4 melhores. Então, pessoal, um processo seletivo completo, ele funciona mais ou menos. Pode, essas etapas, como eu falei, gente, pode ser que tenha uma empresa que não faça, por exemplo, essa terceira triagem. Pode ser que ela faça só 2 triagens. Não quer dizer que tenha que seguir rigorosamente esses passos. Aqui é um exemplo. Pode ser que a empresa até coloque mais passos aqui. Isso fica a critério do planejamento de cada empresa. Cada empresa tem o seu planejamento do seu processo seletivo, né? Mas eles giram em torno disso aqui. Basicamente, giram em torno disso aqui.
Só para fechar essa parte aqui, o que mais que eu tenho aqui para falar? Ó, deixa eu falar de uma coisa muito interessante para vocês, que eu até vi isso na minha vida pessoal, profissional, na minha vida profissional, numa empresa que eu trabalhei em Copacabana. Porque eu coloquei aqui, ó, essa fase inicial aqui, desse recrutamento e essas triagens, até essa primeira seleção, eu coloquei uma chave aqui mostrando. Quem faz isso aqui é o RH ou agência de recrutamento. Por que eu coloquei isso? A gente vai ver lá na frente. Lá na frente nós temos 2 ou 3 slides só falando de agência de recrutamento, como é que ela funciona. Mas deixa eu dar um exemplo aqui para você entender isso aqui, ó, que é interessante. Nessa empresa que eu trabalhei em Copacabana, muitos anos, eu estava lá quando, lá no início, a empresa resolveu montar o RH. A empresa não tinha. Quando eu entrei na empresa, ela não tinha RH. Logo depois que eu entrei, passou um pouquinho o diretor-presidente da empresa. A empresa estava crescendo. O cara falou, a gente precisa montar um RH. A empresa está precisando. Ah, beleza. Contratou 2 meninas formadas em RH. Montaram um departamento de RH. Só 2 gerentes de RH lá, formadas em RH. E aí, essas meninas... Aí, eu, na época, estava já dando aula. Tinha começado a dar aula. E dava aula na área de RH. Então, o diretor da empresa tinha me pedido para também ajudar as meninas, de repente participar de algum processo seletivo para ajudar. Então, eu participava e eu me dei muito bem com as meninas, porque eu também dava aula de RH, e a gente, né, o santo bateu, gostava muito delas, a gente trabalhava em equipe. Então, sempre que eu podia, eu ajudava as meninas lá. Então, eu participei muito. O que aconteceu? No início, quando criou o setor, essas 2 meninas, gente, elas ficavam... A empresa tinha vagas, anunciava vaga, fazia um recrutamento, era mais ou menos isso, aparecia 1.200 currículos. Aí parava a vida das meninas. Quando tinha um processo seletivo maior, essas meninas paravam o trabalho todo delas para ficar lá fazendo essa triagem, porque não tinha um sistema online. Elas recebiam currículo de papel, que isso aí, estou falando isso aí há 10 anos atrás, né? Recebi aquele bolo de currículo, aí elas iam currículo por currículo, analisar, separar quem estava dentro do requisito, quem não estava. Aí 2 semanas a menina parava o trabalho dela todos para ficar fazendo isso aqui, ó, pegando 1.200 currículos, selecionando currículos até chegar nesses 150. 2 semanas fazendo isso. E nisso, o diretor da empresa procurava as meninas que estavam precisando para ver como é que estavam os treinamentos, porque o RH não é só para fazer triagem de currículo. O RH é para fazer recrutamento e seleção, mas ele é também para preocupar com treinamento e desenvolvimento de funcionários, a avaliação de desempenho e outras coisas. E atrás das meninas, e o negócio lá do treinamento, vocês iam fazer. Ah, mas agora, meu Deus do céu, essa semana agora não pode nem pensar nisso. Nós estamos atarefados aqui, currículos que não acaba mais. Aí o cara falava, tá, mano, diretor aí, meninas, e o negócio do treinamento lá? Ah, mas agora nós estamos fazendo essa triagem. Nós estamos fazendo as entrevistas individuais. Estamos com 150 candidatos para entrevistar para selecionar 60. Aí mais 2 semanas fazendo isso. Só nisso aí, tinham perdido 1 mês fazendo essa triagem. O diretor um dia viu isso e falou, peraí, tem alguma coisa errada, então vamos parar com isso, vamos mudar esse sistema. As meninas do RH não foram contratadas, não é só para ficar fazendo triagem de currículo, não. Elas foram contratadas, não, eu quero que elas façam treinamento, eu quero que elas façam avaliação de desempenho. Qual que foi a saída, então? O que nós vamos fazer? Tem uma agência de recrutamento, que era lá da Barra da Tijuca, eu não me lembro o nome da empresa, até por sinal, eu achei muito bom o trabalho deles, que aí que o diretor da empresa fez? Terceirizou. Essa parte aqui, ó, chata, cansativa, terceirizou. Contratou a agência de recrutamento, pagou um dinheirinho para a agência de recrutamento, mas sempre que precisava fazer um processo seletivo, aí a menina do RH
já mandava os requisitos da vaga para a agência de recrutamento, falava, eu quero 12 candidatos com esse perfil. Gente, na outra semana, já aparecia lá 12 excelentes candidatos. A agência fazia um trabalho fantástico. Eu não me lembro o nome da agência, eu me lembrasse, eu até ia falar. Que eu gosto de fazer propaganda do que é bom. Não gosto de falar do que é ruim. O que é bom a gente tem que falar. Então, a agência fazia um trabalho muito bem feito. Sabe, mandavam já 12 candidatos que todos eles preenchiam os requisitos da vaga lá e todos eles poderiam ocupar os cargos, sim. Aí, ó, o RH só ia fazer esse processinho final junto com o gestor da área. Pegava os 12 candidatos já prontos, pré-selecionados, fazia as entrevistas, fazia a dinâmica de grupo e já selecionava os 4 candidatos já. O tempo que elas ganhavam, o tempo que ganhava-se aqui. E outra coisa também, né, gente? Ó, esse trabalho aqui de fazer triagem de currículo é um trabalho que não gera valor para a empresa. É importante? É, mas pode ser feito por um terceiro. Ele não gera valor. Agora, quando você está fazendo um treinamento com o seu funcionário, isso, você está agregando valor, né? Não é? Então, treinar funcionário é mais importante do que fazer triagem de currículo. O importante é fazer uma seleção final bem feita, mas a triagem pode ser feita por uma agência, né? Isso que eu estou querendo falar. Aí, o que a empresa lá ganhou com isso? As meninas tiveram esse tempo aqui todo livre para fazer coisas mais estratégicas, treinar, avaliar desempenho. E quando você está avaliando o desempenho, é uma função estratégica. Quando você está treinando, desenvolvendo seu funcionário, é uma questão estratégica, né? Selecionar bons candidatos, essa parte aqui final, é também estratégia. Agora, pegar currículo para fazer triagem, isso pode ser feito por um terceiro, né? Então, por isso que muitas empresas aí, às vezes, optam por terceirizar, contratar uma agência de recrutamento, igual essa fez, que foi um ganho danado para a empresa, né? Aí tem as desvantagens, né? Em grandes empresas aí, quando contrata a agência, de repente demite pessoas. Quem contratou uma agência, aquelas pessoas que ficavam fazendo essa triagem, de repente, passa lá para a agência, ela pode diminuir o quadro. E outra coisa, né, que causa ainda mais demissão, né, e menos vaga, quando a empresa opta pelo sistema online. Porque com o sistema online, gente, aí, né, porque essas grandes empresas hoje só usam esses sistemas online. O que é um sistema online? Acaba isso aqui tudo, ó. Toda essa parte inicial aqui, acaba tudo. Por quê? A empresa anuncia a vaga e fala com o candidato. Né? Se quiser candidatar a vaga, preencha a proposta no site e tal. Aí você vai lá no site da empresa e você preenche as suas características, né? A sua escolaridade, qual período você está, seu conhecimento de Excel, se é avançado, se é intermediário, se é básico, seu conhecimento de Word, se é básico, intermediário, avançado, seu conhecimento de inglês, se é básico, intermediário, avançado, seu conhecimento de matemática financeira, se é básico, você preenche aquilo vai tudo para dentro de um sistema de gestão. Então, olha, para a empresa é um ganho de tempo que não acaba mais. Porque aí, ó, vamos pegar esse mesmo exemplo. A empresa está com 4 vagas para a área financeira, precisa de 4 assistentes financeiros. Precisa estar no 5º período. Precisa ter conhecimento de matemática financeira. Precisa ter conhecimento avançado de Excel. A menina do RH entra lá no sistema e filtra. No sistema, né? Em questão de segundos, o sistema já seleciona para ela 150 candidatos que estão dentro daqueles requisitos que ela quis. Por isso é que esses sistemas online é um ganho para a empresa. Aí tem os problemas, né? Causa desemprego, né? Para o candidato também, às vezes não é tão vantajoso ficar cadastrando currículos em sites para esses cadastramentos online. Porque aí, em vez de você estar concorrendo com 1.200 candidatos, você vai estar concorrendo com 25 mil candidatos. Quando a empresa anuncia a vaga lá,
Gente, o Brasil inteiro pode chegar e se candidatar. Então, a quantidade de candidatos também aumenta significativamente. Então, tem vantagem. Mas, gente, hoje, tudo na vida, né? Essas questões tecnológicas, as vantagens, traz os seus malefícios, tem suas desvantagens para... Tem desvantagem para o candidato, tem desvantagem para a empresa, para todo mundo, né? Agora, olhando para o lado da empresa, tem muito mais benefício, né? Que otimiza o tempo, esse tempo de análise de currículo inicial de triagem. Então, só para encerrar agora, eu falei bastante do recrutamento, falei daqui da seleção e a atração. A atração, gente, elas são ações estratégicas que a empresa faz para atrair bons candidatos. Então, essa atração hoje, as empresas, elas passam o ano inteiro fazendo ações, mostrando sua marca, divulgando seus benefícios, divulgando seus pontos fortes, né, mostrando a sua imagem para o mercado, que é exatamente para um candidato ver e falar, nossa, vou mandar meu currículo para lá, vou lá me candidatar. Para que você possa fazer um recrutamento bem feito, ter excelentes candidatos recrutados, para você ter um processo seletivo, uma seleção excelente também. Porque o sucesso da seleção vai depender do sucesso do recrutamento. E o sucesso do recrutamento vai depender do sucesso da atração. Uma empresa que tem uma marca negativa no mercado não vai atrair bons candidatos. Se você sabe que a empresa é uma empresa que famosa por aquela liderança autocrática, tudo muito rígido, empresa que tem muita rotatividade de funcionário, né? Então, você sabe que você não vai mandar facilmente o seu currículo para lá, como outros candidatos bons. Então, eu gosto desse exemplo, pessoal. Deixa eu ver se tem alguém perguntando alguma coisa. Eu gosto de dar esse exemplo aqui, porque a gente já vê, de um modo geral, como que esse processo funciona. Vamos lá, Juliana Rocha. Professor, numa dinâmica, os requisitos requeridos pelas empresas normalmente são os mesmos, parecidos, ou muda muito de uma empresa para outra? Numa dinâmica, não muda muito de uma dinâmica para outra, não. Existem dinâmicas diferentes, que a gente vai ver lá na frente, que depende do objetivo seu, do objetivo da empresa. Se eu estou contratando para a área financeira, eu vou ter determinadas dinâmicas e tal que eu vou fazer. Se eu estou contratando pessoas que têm que ter espírito de liderança maior, que vão lidar, recrutando pessoas para mexer mesmo com pessoas mesmo, então tem que ter características diferentes de pessoas que vão mexer com números, né? Então, lá no meu caso, lá nessa empresa que eu trabalhei, a gente lidava muito com contratar gerentes de relacionamento. Então, os gerentes de relacionamento tinham que ter determinadas competências, como saber conduzir uma assembleia, saber lidar com aqueles assuntos de uma assembleia de condomínio. Então, a gente fazia dinâmicas, fazia processos seletivos ali voltados para isso, né? O que é diferente de uma empresa que está selecionando pessoas para mexer com montagem de carro, por exemplo. Então, as dinâmicas, elas vão variar em função do objetivo seu. O que você está recrutando? Você está recrutando pessoas para que área? Quais são os requisitos para ocupar aqueles cargos que você está recrutando? Tá? Então, o que faz variar, né, é o objetivo do que tipo de profissional você está recrutando. Assim, penso eu, né? Mas, essa questão das dinâmicas da seleção, a gente vai, um pouquinho mais para frente, vai falar. Beleza? Vamos, então, avançar aqui. Esse primeiro slide aqui, que eu vou mandar esse slide para vocês, tá, pessoal? Já eu vou mandar para vocês, mas eu faço questão sempre de iniciar por isso aqui, antes da gente avançar na matéria propriamente dita, que o aluno já tem uma noção boa do que é atração, como é que funciona o recrutamento,
como é que funciona a seleção. Para agora eu entrar num assunto mais específico, que é o recrutamento, né? Então, quando eu estou falando agora para você, a partir de agora, que eu for falar de triagem, o aluno também já está sabendo o que é a triagem, que pode ser que o aluno não soubesse muito bem na cabeça dele o que é essa triagem. Então, né? E saber diferenciar recrutamento de seleção. Daqui a pouco eu vou falar de agência de recrutamento, né, na próxima aula, você também vai lembrar nós vamos voltar nesse exemplo aqui, para você entender melhor aqui. Quando eu falar lá de recrutamento online, também você já vai ligar com esse exemplo que eu já dei aqui. Tá? Então, facilita bastante a nossa vida, esse primeiro exemplo. Eu vou entrar nesse assunto agora de diferença de recrutamento interno com recrutamento externo. Eu preciso de um tempinho para pegar e embalar sem ter interrupções. E aí agora eu vou dar mais uns 20 minutos de aula, 25 minutos de aula. Vou terminar um pouquinho mais cedo. Então, eu vou dar um pequeno intervalo. Parece ser bem, é lógico que é muito óbvio isso, mas às vezes tem algum aluno que não sabe exatamente como é que funciona o processo. Então, a gente tem que falar do zero. Porque a empresa pode recrutar funcionários externos, que estão no mercado, né, procurando vagas, que estejam trabalhando em outras empresas, ou ela pode preencher essas vagas internamente, aproveitando funcionários que já trabalham na empresa para promover o funcionário, mudar o funcionário de área, aqueles que queiram mudar de área, por exemplo, né? Então, é o recrutamento interno. Então, o recrutamento interno, preenchimento das vagas e das oportunidades é feito através dos próprios colaboradores atuais. Isso exige que sejam promovidos ou transferidos para novas oportunidades. A organização oferece uma oportunidade de carreira ao colaborador. Então, isso a gente vai ver que tanto o interno quanto o externo tem suas vantagens e desvantagens, né? Mas, de um modo geral, para você entender, o recrutamento interno é quando surge, por exemplo, uma vaga para gerente de alguma área, e a empresa percebe que tem colaboradores, assistentes, supervisores ali, que tem perfil para preencher aquela vaga, por exemplo, e aí, em vez de pegar no mercado para preencher aquela vaga, ela é uma oportunidade de promoção interna, né? Então, isso tem as suas vantagens, porque motiva as pessoas, motiva, né? Que a empresa que fica só dando ênfase mais no recrutamento externo, só no externo, a gente vai ver que um problema é que causa desmotivação interna, né? Mas a gente vai ver isso mais aprofundadamente daqui a pouco. Então, o recrutamento interno, você aproveita pessoas que já são funcionários da empresa para promover ou mudar de área para novas oportunidades, novos desafios. E o externo é quando você preenche suas vagas com candidatos que estão no mercado ou em outras empresas até, né? Então, o preenchimento das vagas e das oportunidades é feito pela admissão de candidatos externos. Isso exige que sejam recrutados externamente e selecionados para preencherem as oportunidades. A organização oferece oportunidades aos candidatos externos. Então, vamos ver, então, o que isso traz de bom, o que isso traz de ruim. No final, vou mostrar para vocês que, na verdade, não existe um melhor do que o outro, não, né? Depende muito da ocasião, depende do tipo de oportunidade que a empresa esteja oferecendo, depende de uma série de fatores, e a gente vai ver daqui a pouco que, na verdade, a empresa faz hoje, muitas empresas usam um recrutamento misto, né? Ela pode fazer os dois concomitantemente, ou, às vezes, ela, em determinado momento, ela prefere dar uma ênfase maior no recrutamento interno, em alguns momentos, dar uma ênfase maior no recrutamento externo, ou usar o misto, tá? Porque isso tem vantagens e desvantagens, como eu falei. Olha lá, o interno, por exemplo, né, ele tem lá as vantagens dele. Aproveita melhor o potencial humano da organização, motiva e encoraja o desenvolvimento profissional dos atuais funcionários. Então,
né? Quando você está dando uma ênfase maior no recrutamento interno, você está motivando o pessoal. Porque isso, gente, a gente vai ver que dos maiores problemas da empresa que dá muita ênfase no recrutamento interno é a desmotivação. Eu já vi gente pedir demissão de empresa ou ficar assim tremendamente desmotivado porque nunca tem oportunidade de crescer. Imagina, o cara está lá, na área financeira da empresa, assistente financeiro, o cara já concluiu a faculdade dele, trabalha igual um condenado, já começou a fazer seu MBA na área de finanças. O cara está fazendo conhecimento, curso de Excel, o cara está se aprimorando, é um excelente funcionário. A hora que tem uma vaga para gerente financeiro, que ele podia muito bem preencher a vaga, a empresa chama um cara de fora. Aí o cara fica ali, na assistente financeiro. Está lá, concluiu o MBA dele, começou a fazer um outro curso, está se aprimorando em Excel, em conhecimentos na área financeira. Surge uma nova vaga na área financeira, chama outro cara de fora. O camarada vai olhar para isso e vai falar, quer saber de uma coisa? Quem tem que sair da empresa sou eu. Ué, estou aqui batalhando, ralando, trabalhando, correndo atrás. Sempre que surge uma oportunidade, a empresa chama um cara de fora e eu fico aqui sentado aqui como assistente pro resto da vida. Né? A pessoa causa uma desmotivação muito grande. E quando a empresa dá oportunidade para os funcionários internos, isso motiva a pessoa. Vai fazer com que a pessoa continue lutando, correndo atrás, fazendo o seu papel, ampliando o seu conhecimento pessoal, né? Buscando fazer cada vez mais melhor, porque na hora que surgir uma oportunidade, ela sabe que ela vai ter condições de ser promovida. A empresa dá essa oportunidade. Então, motiva, encoraja o desenvolvimento. É muito importante isso. Incentiva a permanência e a fidelidade. É o que eu acabei de falar. Se você está ali só vendo que toda vaga que surge, a empresa pega gente de fora, eu não vou me comprometer com essa empresa, eu não vou ser fiel. Vou começar a mandar currículos que uma outra empresa me chamar, eu vou para uma outra oportunidade, onde eu percebo que eu vou ter mais oportunidades de crescer. Ideal para situações de estabilidade e pouca mudança ambiental. Isso aqui também é importante, ó, não requer socialização organizacional dos novos membros, porque quando você contrata uma pessoa de fora, né, a gente vai ver que tem os custos e tal, mas ainda tem a questão da socialização. Você tem um período inicial que a pessoa vai passar por essa socialização, conhecer a cultura da empresa, o cara que está vindo de fora. É um período aí de socialização dentro da empresa, que quando você pega uma pessoa e promove ela já passou por essa socialização, ela já conhece a cultura da empresa, ela já fez aqueles primeiros treinamentos sobre a cultura da empresa, ela já conhece a empresa, as normas da empresa já. Você ganha tempo nisso. Outra coisa, probabilidade de melhor seleção, pois os candidatos são bem conhecidos. Sim, uma grande vantagem, por quê? Eu não sei se eu já contei para vocês um caso, eu já falei na sala um dia, de um cara que a gente contratou uma vez para essa empresa minha lá de Copacabana, que foi o cara que mais se destacou no processo seletivo. Todo mundo assinou embaixo na contratação daquele candidato. O cara era excelente, o cara deu um show. Em todo processo seletivo, o cara deu um show. A gente foi, pegou e contratou. Todo mundo assinou embaixo para contratar. Gente, um belo dia, depois o cara já está lá uns 2 meses, a sorte nossa é que ele não tinha passado pelo período de experiência. Mas olha para você ver, durante o período de experiência, os 2 meses de casa, um dia lá, meu filho, um camarada atendendo o telefone, falando com um cliente por telefone. O cliente deu um chilique com o cara lá, não sei o que aconteceu, que o cara se estressou. Quando vê do nada, esse camarada enfiou a bicuda na mesa que ele trabalhava, que voou computador com telefone para tudo quanto é lado. E, minha filha, aquilo foi um susto na empresa inteira, estava cheio de cliente na empresa, imagina. Empresa cheia de cliente, quando do nada o cara chuta a mesa, voa o computador com o telefone para todo lado.
Uma velha, uma senhora, coitada, que estava lá assim, ela se assustou com aquilo, teve que sentar, e o cara saiu no meio de todo mundo, xingando todo mundo, chutou a porta de entrada da empresa e foi lá para fora da empresa. A gerente da empresa, não sabia o que fazer. Aquilo foi um susto para todo mundo. Na hora você não tem nem muita reação, o que você faz, velho? A gente não sabia se acudia o cliente, o que fazia, não entendeu o que aconteceu. Daqui a pouco esse cara voltou, xingando todo mundo. Pegou, juntou os troços dele lá na mesa dele, lá, e meteu o pé no cerrado e foi embora para casa, sem falar nada. A gente, meu filho, ficou lá pedindo desculpa para os clientes, né? A velha precisou de uma água lá, trazer uma água com açúcar para a velha, que ela se assustou com aquilo, né? Foi um choque para todos nós, pedimos desculpa para o cliente, ficamos sem entender o que aconteceu. No outro dia, de manhã, aparece o cidadão, chorando, pedindo desculpa. Veio sentar com a gente, pediu 1 milhão de desculpas, explicar o problema que ele tinha um problema psicológico, ele fazia tratamento psiquiátrico, tomava remédio controlado fortíssimo, ele tinha uns problemas muito sérios, e ele achou que já tinha superado aquilo, ele estava em tratamento, ele achou que já... E no primeiro momento dele, que ele, né, teve um estresse forte com o cliente, lá se desequilibrou. Mas no processo seletivo, gente, ninguém... Eu acho que só se tivesse um psicólogo muito bom que pudesse detectar algum problema, desvio comportamental qualquer desse cidadão, porque ele foi impecável em todo o processo seletivo. Mas agora, para você ver, a gente corre esse risco, você não conhece a pessoa. Agora, quando você pega uma pessoa interna e promove ela, essa pessoa interna ela já está lá na empresa há pelo menos 1 ano, 2 anos lá na empresa já. Você já conhece a pessoa. Você tem muito menos risco. Não é? A pessoa já está lá 1 ano, 2 anos na empresa. Se tivesse que dar problema, já teria dado. Então, aqui, ó, probabilidade de melhor seleção, pois os candidatos já são mais bem conhecidos. São vantagens. Custa financeiramente menos do que recrutar externamente, lógico. Quando você vai fazer o recrutamento externo, você tem que anunciar a vaga. Viu lá naquele exemplo que eu dei um monte de fases que tem, né? Um monte de fases. Se você vai chamar os candidatos para fazer as entrevistas pessoalmente, naquela fase de triagem, tem custo tanto para a empresa quanto para os candidatos que estão participando. Aí, quando você seleciona, você ainda tem que fazer exame médico, toda a burocracia de papelada, de contratação. Tudo isso tem custo. Custos de treinamentos iniciais com o candidato, tudo isso tem custo. Então, o recrutamento interno, você queima essas etapas todas, você não precisa fazer novos exames médicos, né? Não tem que pegar de novo documentação. O candidato já é funcionário da empresa, é só promover. Então, é mais rápido, mais barato, tá? Então, tá vendo que tem vantagens. Agora, desvantagens do recrutamento interno. Você bloqueia a entrada de novas ideias, novos conhecimentos. Se uma empresa ela começa a dar muita ênfase no recrutamento interno, ela acaba mantendo aquela mesma cultura da empresa. Ela facilita o conservantismo, favorece a rotina atual, mantém quase inalterado o atual patrimônio humano da organização. Né? Então, é bom que, de vez em quando, a empresa também busque profissionais no mercado, profissionais que vão vir com novas ideias, novas experiências, novas expectativas. Então, na verdade, às vezes, não existe, né? O que é melhor, o recrutamento interno ou o recrutamento interno? Não tem resposta para isso. Né? Cabe à empresa analisar como é que ela está. Está precisando de um sangue novo? Opa, então, gente, eu estou com uma vaga aí, mas eu queria que pegasse do mercado. Quero que traga novas ideias para dentro da empresa. Né? Ideal para empresas mais burocráticas e mecanicistas. Mantém e conserva a cultura organizacional. São desvantagens. Mantém e conserva a cultura organizacional existente. Funciona como um sistema fechado de reciclagem, que você
bloqueia a reciclagem de novos conhecimentos, de novas ideias. Tá vendo? Então, tem suas desvantagens também. E o recrutamento externo? Ele também tem prós e contras. Ó. O recrutamento externo, a vantagem dele é que você introduz sangue novo, né? Está trazendo novas ideias, está trazendo novos talentos, novas habilidades, novas competências. É um sangue novo que está sendo introduzido na empresa. Enriquece o patrimônio humano pelo aporte de novos talentos, novas habilidades. Você, quando está trazendo gente de fora com novos conhecimentos, está enriquecendo o capital humano da empresa, né? Aumenta o capital humano ao incluir novos conhecimentos, novas competências. Opa, desculpa, peraí. Renova a cultura organizacional e a enriquece com novas aspirações. Incentiva a interação da organização com o mercado de recursos humanos lá de fora. Aproveita os investimentos em preparação e desenvolvimento de pessoas efetuados por outras empresas. Então, quando você promove uma pessoa para cargo principalmente de gerência, aí você, então, também vai ter que ter um custozinho com treinamento daquela pessoa, para aprimorar ela com novos conhecimentos. Você, quando pega um profissional de fora, ele já vem mais bem preparado. Você, de repente, não vai precisar pagar novos cursos para ele, porque ele já fez em outras empresas que ele trabalhava, né? Determinados cursos voltados para aquela função que ele vai exercer, de repente ele já veio pronto, já fez o curso em outros lugares. Então, também são vantagens também. Agora, tem desvantagens. É mais demorado e mais caro, né? Aqui no final está falando, ó, mais custoso, mais oneroso, mais demorado e mais inseguro que o recrutamento interno, né? É mais demorado, porque você tem várias etapas para você cumprir, para que você, até que você selecione aqueles 12 candidatos finais, até que você faça o processo final, até que você faça os exames médicos, a contratação, demora muito mais do que o recrutamento interno. Afeta negativamente a motivação. Se você, dos atuais funcionários, se você está dando muita ênfase no recrutamento externo, só buscando gente fora, desmotiva os funcionários internos da empresa. Reduz a fidelidade, como eu já tinha falado aqui. Você percebe que a empresa só está dando ênfase no recrutamento externo, você daqui a pouco também vai meter o pé, né? Vou procurar uma oportunidade numa outra empresa onde eu possa ser promovido, porque aqui eu já vi que não vai ter espaço para mim. Requer aplicação de técnicas seletivas para a escolha dos candidatos externos. E isso significa custos. Para você fazer um processo seletivo bem feito, aprimorado, com técnicas de recrutamento e seleção, você precisa ter um RH bem montado, bem estruturado. E isso requer custo. Então, ele é mais custoso, mais oneroso, mais demorado, mais inseguro que o recrutamento interno. Então, vimos as vantagens e as desvantagens de cada um, do interno e do externo. Então, olha o que o Chiavenato está falando. Normalmente, as organizações não utilizam apenas o recrutamento interno ou apenas o recrutamento externo. Em primeiro lugar, funciona também meio que complementando o outro. Então, olha só, raciocínio aqui comigo aqui para você ver. Ao se fazer o recrutamento interno, o funcionário escolhido é deslocado para uma posição de vaga, uma posição vaga, e precisa ser substituído, não é mesmo? Ou seja, o seu deslocamento, ele abre uma vaga a ser preenchida na empresa, né? Quando você está recrutando para as vagas mais lá embaixo, né? Você está precisando de um assistente, bem lá embaixo mesmo. Não tem como você fazer um recrutamento interno, porque não tem ninguém abaixo dele. O recrutamento para os cargos mais lá embaixo da organização, assistente mesmo, normalmente são feitos com recrutamento externo, porque você não tem ninguém abaixo para aproveitar. E quando você pega aquele cara de baixo e promove ele para cima, abre uma nova vaga para aquele cargo lá embaixo. Tem que pensar nisso, não é?
Então, olha lá, ó, quando se realiza o recrutamento interno, algum ponto na empresa surge uma posição a ser preenchida por meio do recrutamento interno, a menos que aquela vaga seja cancelada. Mesmo que você esteja promovendo alguém e você vai cancelar aquela vaga lá por algum motivo qualquer. Mas se não for cancelar a vaga, aquela vaga precisa ser preenchida por um recrutamento externo. E aí, outra coisa. Em face das vantagens e desvantagens dos dois tipos de recrutamento, o recrutamento misto tem sido uma boa solução eclética, adotada pela maioria das organizações. Então, gente, ó, o que muitas empresas, então, como é que é a mentalidade dessas empresas hoje? O que muitas empresas fazem? Elas adotam um recrutamento misto. Olha lá, inicialmente, o recrutamento externo seguido de um recrutamento interno. O que a empresa pode adotar? É uma primeira opção. Né? Caso o recrutamento externo, não apresente resultados desejáveis. Então, nesse caso, a empresa, primeiro, está dando uma ênfase no recrutamento externo. Se não está achando no mercado de trabalho, ela, então, vai tentar buscar através do recrutamento interno. Ou o contrário, surgiu a vaga. A empresa tenta primeiro, segundo modelo aqui, né? Ela tenta primeiro o recrutamento interno e, se não conseguiu internamente um bom candidato para preencher a vaga, aí ela busca no mercado de trabalho. Ou muitas empresas fazem isso concomitantemente, ao mesmo tempo. Eu já participei de um processo assim. O que aconteceu comigo uma vez? Muitos anos, eu fui participar de um processo seletivo, fui lá, fiz uma primeira entrevista, me entrevistaram, beleza, papapá, passei, fui aprovado, preenchi os requisitos. Aí chegou numa próxima etapa lá, onde era aquela etapa que já era dinâmicas de grupo, já todos os candidatos juntos participando, tá? O que aconteceu? Eu cheguei lá na empresa, né? Fui, então, para um auditóriozinho, uma sala grande, um pequeno auditório lá. Onde eu cheguei nesse auditório, eles tinham separado. De cá tinham 12 candidatos, do outro lado tinham 12 candidatos. Começamos o processo seletivo. No primeiro momento, o RH não falou nada com ninguém, não. Eu só tinha achado estranho, que eu tinha ficado de um lado, do outro lado tinha outros candidatos. Mas no meio da conversa, no meio das dinâmicas, todo mundo já começou a perceber que aqueles candidatos do outro lado, parece que já eram funcionários da empresa. E aí chegou num determinado momento, numa determinada fase lá do processo seletivo, isso ficou uma tarde inteira, a menina do RH anunciou e falou para a gente, ó, vocês que estão de cá, vocês já perceberam, eu queria só... Estava esperando chegar o momento certo. Mas eu queria só anunciar para vocês que vocês estão concorrendo também com pessoas que são funcionários da empresa. Aí, na hora, muitos já pensou, né? Então, né, a gente não vai ter oportunidade, não. Muita gente pensou assim, não é? Na minha cabeça também pensou. Eu falei, então, eu acho que eu vim cá à toa, porque a empresa, na verdade, ela vai dar oportunidade para quem já trabalha na empresa. Mas não. Sabe? Depois eu fui estudar isso melhor, eu fui entender melhor esse tipo de processo, essas empresas que adotam esse tipo de processo. Então, gente, a gente sabe que a gente mora num país, infelizmente o nosso país, ele ainda tem muito o que amadurecer, em termos de valores, essas coisas. Sabe disso, né? Mas, a gente sabe também que existem muitas empresas bacanas por aí. Existe muita gente séria no mercado de trabalho. Tá? Não é que é só porque o brasileiro é avacalhado, que tudo no Brasil é avacalhado, não. Existem também pessoas sérias, existem pessoas comprometidas com a honestidade, com a seriedade. Então, tem muitas empresas aí que fazem isso, mas não quer dizer que ela vai privilegiar os candidatos internos, não. Numa fase final, o que acontece? Se ocorre um empate,
tem 2 candidatos que ficaram igualmente empatados. Os 2 candidatos são parecidíssimos. Um está vindo de fora, o outro já é interno. Aí a empresa vai privilegiar o interno. E aí ela já conhece aquele funcionário. Ela não vai correr o risco de pegar um cara de fora que ela nunca viu, sendo que tem um candidato interno igualzinho, no mesmo nível daquele candidato de fora. Aí ela vai privilegiar o candidato interno. Mas se aparecer um candidato externo melhor do que os internos, ela vai dar vaga para o candidato externo. E isso, gente, esse processo, ele está falando aí que é uma boa política, isso realmente é uma excelente política fazer um processo desse tipo. Sabe por quê? Porque aí também você está dando oportunidades para os candidatos internos, mas está privilegiando aquele que tem maior conhecimento. Se tem um candidato no mercado que tem mais conhecimento e mais competências do que os candidatos internos, você está privilegiando aquele que tem mais conhecimento e você está mostrando para os candidatos internos por que eles não estão sendo promovidos. Você está justificando para eles. Véio. Se um candidato uma hora vier reclamar, aqui eu não tenho oportunidade de crescimento, o RH vai falar, como que não tem? Você está participando dos processos seletivos todos, só que você mesmo está vendo que o mercado tem gente mais competente que você, ué. Tem gente mais qualificada que você. Você não está sendo promovida porque você não está tão qualificado quanto outras pessoas do mercado. Então, se qualifique, porque a hora que você estiver tão bem qualificado, nós vamos optar por você que está aqui internamente, nós já te conhecemos. Olha que... Né, eu penso dessa forma, que isso é uma forma estratégica muito boa para a empresa utilizar, tá? Como política de recrutamento e seleção. Então, o autor continua falando, ó, geralmente, uma boa política dá preferência aos candidatos internos sobre os externos, em caso de igualdade de condição. Com isso, a empresa se assegura de que não está descapitalizando o seu capital humano, ao mesmo tempo em que cria condições de uma sadia competição profissional, porque aí o candidato vai falar, não, então eu vou me qualificar, eu vou correr atrás, porque no próximo processo seletivo eu quero ficar com a vaga, não é? Então, pessoal, olha só, eu acho que eu já adiantei até um ponto onde eu queria chegar, porque da agora para frente, eu vou entrar no assunto sobre as fontes de recrutamento, técnica de recrutamento, fontes de recrutamento, quando surgem vagas, onde a empresa vai anunciar suas vagas, como ela vai fazer o recrutamento, como ela vai conseguir candidatos. E aí, então, eu prefiro parar aqui, porque eu começo da outra aula e embalo num assunto só, até o final da aula. Porque senão eu começo agora e interrompo. Já são 8h30, né? A gente adiantou bem, ó, quase 15 slides lá. Está bem, e falamos pausadamente, devagar, dando exemplo. Eu acho que deu para o candidato, para o aluno assimilar bem o conceito desses assuntos. Deem uma lida no material depois, para ver se realmente você entendeu exatamente a matéria, não ficou realmente até aqui nenhuma dúvida, para a gente poder passar para frente sem dúvidas, tá? Se alguém aí quiser fazer qualquer pergunta, eu ainda estou aqui, estou, né, à disposição. Vamos ver o que professor, diga. eu não entendi por que lá no recrutamento interno é uma desvantagem manter e conservar a cultura organizacional existente. Tá. E a Angélica também perguntou que, professor, a seleção é parte dos testes dinâmicas? Sim, seleção aí já faz parte dos testes. Deixa eu ver aqui. Você perguntou sobre as desvantagens. Vamos lá. Você falou sobre desvantagem do recrutamento interno. Repita para mim. Onde está falando que mantém e conserva a cultura organizacional existente. Por que isso seria uma desvantagem? Então, como eu expliquei, quando você está dando mais ênfase
no recrutamento interno, só recrutando internamente, você está bloqueando a entrada de novas ideias. Você está mantendo a cultura organizacional, que isso, às vezes é um problema que ocorre na organização, porque ela está dando muita ênfase em recrutamento interno. Ela está deixando de trazer funcionários de fora para dentro. Está privilegiando quem já trabalha na empresa. Por um lado é bom, né? Está dando oportunidades e tal. Só que depois de um certo tempo, o que acontece? No mercado aí fora, tem gente fazendo novos cursos, novas tecnologias aparecendo, novos conceitos, novas ideias que está sendo desenvolvida lá fora, que a empresa não está trazendo para dentro dela. Então esse caso entraria hoje talento humano, né? Então, aí quando você, de vez em quando, faz um recrutamento externo, pega profissionais do mercado, aí você está trazendo profissionais com novas ideias, com novas experiências, com novas expectativas, né? Eu já vi casos aí que, às vezes, a empresa ela estava ficando um pouco atrasada com relação à concorrência dela, porque estava dando muita ênfase no recrutamento interno, e o cara lá falou, gente, eu acho que a gente está precisando trazer sangue novo para dentro da nossa empresa. A gente está meio ficando atrás ainda, né, do que é a concorrência nossa. E aí, entendeu? Num caso desse, a empresa pode privilegiar, então, num determinado momento, dar uma ênfase maior no recrutamento externo, para trazer gente nova, sangue novo. Tá? Entendi. Para renovar a cultura. Angélica, eu respondi sua pergunta, a seleção é parte dos testes? Sim. Gente, eu vi hoje, que eu vi aqui, que eu esqueci. Quando eu preparei esse material, eu deixei de lado o material onde fala de seleção. Eu acho que eu ainda vou ter que mandar um materialzinho para vocês complementar, falando de processo seletivo. Eu acho que vou ter que fazer. Depois eu vou ver com calma, mas fiquem tranquilos. Se for o caso, depois eu mando um materialzinho complementar. Que aí nós vamos falar de dinâmica de grupo, tá, Angélica? Mas é um pouco para frente. Pessoal, se alguém ainda tiver dúvida, eu posso ficar aqui. Não quer dizer que eu estou com pressa de acabar a aula, não. Só porque eu acho que é bom deixar para a próxima aula dar sequência a partir dali, que a gente embala num outro assunto. Tá? E já foi muita informação hoje aí. Senão, muita informação. Professor, a gente já pode sair já? Pode, está liberado já. Tá? Então tá bom, obrigada, boa noite. Agradeço a presença de todos, fiquem com Deus, um beijo no coração, excelente final de semana para todo mundo, tá? Qualquer dúvida, estou no WhatsApp aqui para esclarecer qualquer dúvida de vocês. Tá bom, obrigada, boa noite. Eu que agradeço, querida. Fica com Deus, tá?